Amigos queridos, desejo-lhes um bom dia, uma manhã de luz, coroada de esperança, de fé, que seu pensamento, nesta manhã, esteja ligado a tudo aquilo que o Mestre Jesus tem nos ensinado. Hoje, nós vamos ler seguindo o capítulo, o item 17, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da tristeza, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor, é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progredais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência e o amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista do sofrimento de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como estes egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbariam por instantes a existência álacre. Temei e conservar-vos de indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de acusar o distúrbio e aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contrário da desdita de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser, o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento para vós, se dirige docemente, antes de fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes, que a tem por irmã, cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel, Bordeaux, 1862. Ó Jesus, quanta luz neste momento de prece, pedindo-te, Senhor, que as faíscas, os raios do seu amor, alcance os lares que ora comungam conosco este Evangelho, que gotas de luzes
preenche os seus espíritos, alcançando os seus pensamentos, os seus sentimentos, para que cada dia possamos nos alinharmos com estes ensinamentos divinos que têm nos trazido o bálsamo para cada um de nós. Jesus, que sejamos melhores, que sejamos amorosos, firmes e dedicados a esta causa que nos sustenta e que nos alimenta. E assim, Mestre, com alegria em nossos corações, iniciamos mais uma manhã de trabalho. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Queridos amigos, estamos falando de uma virtude, que é a piedade. E a piedade, ela é a virtude que mais nos aproxima desses espíritos elevados, porque ela é irmã da caridade e é pelo caminho da caridade que nós vamos sendo levados a Deus, a Jesus. Por isso que Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão do que seja a importância da piedade para nós, enquanto estamos reencarnados, procurando alimentar o nosso pensamento, buscando nessas referências que cada dia nós somos motivados a buscar, para que nós coloquemos, né, o nosso pensamento semelhante a essa virtude, porque nós temos uma dificuldade enorme para discernirmos o que seja a compaixão e a humilhação. Então, nós muitas vezes somos um espírito ainda que estamos com o pensamento viciado. E quando nós estamos com o pensamento ainda viciado, que são de atos repetidos por tantas e tantas reencarnações, nós precisamos entender que todas as vezes que nós vamos cair num pensamento de crítica, de humilhar o outro, nós precisamos lembrar que nós precisamos ter um pouco mais de compaixão. Compadecer, todavia, para nós, faz com que a gente cresça. Não existe na vida nenhuma pessoa imprestável. Todos nós podemos afirmar nos nossos corações a grandiosidade do bem, do amor que a caridade produz em nós. Nós só vamos encontrar na terra compaixão de voz macias e mãos espinhosas. É aquilo que a Emmanuel nos mostra em uma das suas mensagens, deita mel e veneno. Nós falamos das feridas de nossa alma, mas não queremos curá-las. Então, muitas vezes, nós vamos socorrer o nosso irmão, mas levantando tantas coisas agressivas e colocando para ele aquilo que ele fez, que muitas vezes nós não conseguimos compreender de forma alguma o que seja o valor da compaixão. E o Evangelho nos diz que tem um certo amargor, é certo esse encanto que nasce ao lado da tristeza, mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não os traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. É preciso que a gente envolva as pessoas com as nossas vibrações. É preciso que a gente compreenda a dor do nosso irmão e que tenhamos mais devotamento, porque o devotamento é uma virtude. E o devotamento é quando eu esqueço de mim para olhar o outro. E é nesse olhar é que eu vou percebendo que eu preciso ter dentro de mim a abnegação, para que nós possamos estender as mãos para os infelizes sem levantar nenhuma crítica. E sermos abnegados é também uma virtude. E essa virtude, ela vai fazer com que a gente se equilibre em toda a situação que nós estamos vivendo. E foi isso que Jesus nos ensinou nessa abnegação, nesse devotamento, porque Jesus esquece dele para amparar o outro. Então, nós precisamos entender que a verdadeira piedade
é filha legítima do amor. E nós não podemos perder tempo na identificação do mal, que ainda permanecemos, estamos sempre reforçando. O que nos interessa verdadeiramente é o bem, para que a gente possa fazer trocas que vão fazer com que a gente melhore, que a gente sabe que cada minuto da nossa vida é precioso para todos nós. Então, a piedade bem sentida é amor, é devotamento. É isso que nós estamos precisando de aprender, amigos. E Jesus nos ensinou com todo o seu amor que o cristianismo, essa doutrina que depois vem como consolador prometido, ela restabelece no nosso coração esses sentimentos verdadeiros da pureza primitiva. Quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Isso depende de nós, isso não depende dos espíritos, isso depende da nossa vontade. E o sentimento mais apropriado que nós temos que buscar é domar os nossos más inclinações, domando ainda o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que nós possamos compreender o que seja o devotamento, para que seja a beneficência. E a beneficência ela nos expande, ela nos leva a amar o próximo. Isso é piedade. Então, quando eu sou capaz de amar o meu próximo, ser tolerante, indulgente, eu estou desenvolvendo em mim a piedade. E muitas vezes a piedade nos comove. Mas esse sofrimento que os nossos irmãos vivem, ou até nós mesmos, é que tem nos impedido de estender as mãos. E às vezes nós olhamos quanta simpatia, quanta vibração, quantas lágrimas nós recebemos daqueles que são gratos. Será que nós não somos tocados nesse instante por isso, meus amigos? Nós não podemos nos proceder como egoístas. Basta, com os olhos endurecidos, o coração fechado, olhando para aqueles que estão aflitos com indiferença, nós estamos sendo convidados a amar, a conservar em nós o desejo de servir. E essa tranquilidade, ela muitas vezes, nós a conseguimos não com a nossa indiferença, mas com esforço, porque o Evangelho nos diz que a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida de uma corrupção. Chega de aparências, amigos. Nós estamos sendo convidados a oferecer o que temos de melhor em nós. Não sejamos mais esses túmulos caiados por fora. E o Evangelho nos disse que a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que a receia o egoísta, longe disso, amigos. Nós precisamos entender que todos nós precisamos voltar primeiro para nós mesmos, fazer este olhar para nossa indiferença, para aquilo que nós muitas vezes nos desculpamos, que é a perca de tempo que nós estamos tendo dia a dia, esquecendo que o tempo é um talento, que o tempo nos é dado para o crescimento e não para a estagnação. É preciso que a gente aprenda o que é a grandeza da vida. E o Evangelho nos diz que a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de fixar no céu em agradecimento, por lhe ter enviado um consolador e um amparo. Qual de nós, amigos? Não precisamos deste irmão querido, que nas horas de dor e de aflição, ele chega até nós, trazendo aos nossos corações uma palavra amiga, um conforto. E a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, a primeira das virtudes, que tem por irmã
e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Todos nós precisamos entender que o Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa. O Evangelho nos traz o amparo e não a ilusão. O Evangelho não exige. Então, é preciso que a gente agasalhe em nós a ideia do cristianismo puro, dessa doutrina que edifica, dessa doutrina que me fortalece. Nós não podemos mais, amigos, estarmos presos às teias da crítica destrutiva, mas, lembrando de Jesus, precisamos aprender a semear o bem. Muito já recebemos, e é por isso que nós temos que fortalecer o bom ânimo, a esperança para fazermos tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Eu preciso semear para que depois eu possa colher, possa florescer e frutificar. Então, nós temos a alegria de servir, quando ela é real. E a piedade com contentamento é um ganho para todos nós. E a verdade é esta prosperidade que avança no meu pensamento e no meu coração. Sejamos, então, amigos caridosos, para que um dia possamos sermos piedosos. E a piedade é uma virtude. E a verdadeira piedade, por exemplo, ela é filha legítima do amor. Nós não podemos perder tempo com essas questões que estão ligadas à questão do mal e da crítica com o julgamento. Sejamos fraternos, amorosos e piedosos. Agradecemos a Jesus, pedindo aos espíritos amigos que nos envolva nessa manhã, trazendo para nós o passe que vai nos alimentar, que vai nos sustentar, que cada um na sua intimidade faça as suas rogativas e o seu agradecimento. Nesta hora, Jesus, rogamos pela fluidificação das águas, pacificando o nosso coração, nosso pensamento, alimentando-nos de esperança, de fé e na certeza de que todos nós seremos amparados todas as vezes que buscarmos o amparo com Jesus. Deixo no coração de todos a esperança, pedindo a Jesus que olhe por todos os nossos familiares, por todos aqueles a quem o nosso pensamento nesse instante busca, necessitados do seu amor. Jesus, permita que o nosso amado e querido professor Eurípides Barçanufo leve o ósculo do seu amor, da sua ternura, aos corações de todos os nossos irmãos, pelas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sintam-se amparados por Jesus. Que assim seja.